Marcelo Campelo, durante seu depoimento que ocorreu na última terça-feira na CPI da Covid do Senado Federal, mostrou que não estava preparado para administrar a saúde do estado do Amazonas em um momento crítico de pandemia. Marcelo foi sabatinado por mais de 6 horas, onde respondeu perguntas relacionadas a recursos destinados ao estado para o enfrentamento da pandemia, contratos de empresas e sobre a crise do oxigênio. O senador Eduardo Braga foi contundente ao afirmar que os depoimentos na CPI e do secretário são mentirosos em relação ao que aconteceu no Amazonas no mês de janeiro, quando faltou oxigênio nos hospitais. Em julho, esse crescimento já estava, e mais, já há documentos que essa CPI tem, da White Martins à secretaria, dizendo que em julho ela já estava preocupada com a explosão de consumo. Portanto, nós estamos falando de julho de 2020 e as pessoas morreram por falta de oxigênio a partir do dia 8, dia 9 de janeiro de 2021. 6 meses para providenciar o oxigênio. O Pazuello veio aqui, mentiu. O Elcio veio aqui e mentiu. Agora vem o secretário mentir também, enquanto isso os nossos irmãos amazonenses morrendo por falta de oxigênio. Outro momento importante foi quando o senador Otton Alencar destacou que pessoas inexperientes e sem competência assumiram a saúde brasileira. Secretário, se o senhor fosse construir uma casa, o senhor contrataria um médico para fazer o projeto? Claro que não fazia. Mas o governador indicou um engenheiro para ser secretário de saúde. Eu pergunto, quando a doença começou, o senhor fez barreiras sanitárias e o senhor sabe como fazer barreiras sanitárias? Senador, primeiro, eu não tomava decisão somente sozinho. Existe uma equipe. Olha, secretário, o senhor é titular. O titular existe para oferecer ao governador as informações corretas a respeito do tema que é da sua responsabilidade. E finaliza dizendo que Marcelo não devia ter aceitado o cargo e nem soube explicar sobre as fases da doença. A irresponsabilidade de quem assume um cargo dessa natureza sem conhecer nada absolutamente de doenças epidemiológicas, controle de viroses, sanitária, é uma irresponsabilidade muito grande. O senhor foi para lá fazer um curso, fazer um teste para isso dar certo. E o senhor é responsável pelas mortes, claro, de Manaus, como é também responsável o Ministério da Saúde pela inoperância e pela incompetência. Por quê? Porque é incompetente para o cargo, totalmente incompetente. Mas seu estado teve a maior letalidade do Brasil, 3%. A maior letalidade, a média é 2,8%, Manaus foi 3%. A maior letalidade, porque lá estava uma pessoa que não conhecia absolutamente nada. O senhor conhece quais são as 2 fases da doença? Sim, a fase inicial, a fase inflamatória. Fase inicial, não sabe. Sim. Como é que pode ele ser secretário de saúde do estado de Manaus na crise sanitária que aconteceu? Como é que você toma a decisão de assumir um cargo que mexe com a vida das pessoas? Não sabe nada. O senhor está errado e o senhor governador mais errado ainda, de nomear um engenheiro para ser secretário de saúde do estado do Amazonas. Já o senador Marcos Rogério se referiu sobre a precariedade na saúde do estado, sem leitos ou UTIs, e pediu uma resposta sobre a realidade na capital e interior e por que o governo não solicitou a abertura de novas licitações para a compra do oxigênio. Como o quadro da saúde do Amazonas já não era bom antes da pandemia, por que o governo não providenciou a abertura de novas licitações de insumos, como o oxigênio, por exemplo, logo nos primeiros meses da pandemia? Nós disparamos o processo, mas fomos surpreendidos já com a segunda alça epidêmica e foi muito maior do que qualquer previsão que nós pudéssemos fazer. Por que
não se tomou providências em relação ao oxigênio antes? A White Martins continuou fornecendo de forma regular até essa fase do mês de dezembro, que foi quando houve a explosão de casos em relação à contaminação. E essa explosão, senador, nós sabemos agora que foi uma variante que circulou de forma descontrolada na sociedade. Então, houve maior número de contágios, maior número de internações e, infelizmente, maior número de óbitos. Marcos Rogério ainda acusa o governo por não aditivar o insumo. O senhor tinha conhecimento específico da situação desse contrato com a White Martins, que eu mencionei aqui, do aditivo? Sim, a White Martins solicitou um aditivo. Quando? De 25% em julho. Esse processo foi tramitando, mas a ênfase da White Martins... A data novamente de quando a White Martins pediu... No mês de julho. Julho. Pediu o aditivo... para dar lastro orçamentário ao contrato, em virtude da projeção do aumento de consumo mensal, da média mensal. Ela pediu em julho. E questiona a contratação de Marcellus para a secretaria e a relação dele com a atual deputada estadual, Alessandra Campelo, e o atual secretário executivo da Saúde. Indago a Vossa Senhoria, em que momento Vossa Senhoria assumiu o posto de secretário? Em que data? 1º de setembro. Aqui Ou Vossa Excelência está refazendo o depoimento que deu na pergunta... Não, foi enviado, eu falei que foi enviado ao CMA, pedido por orientação do ministro Pazuello. Então, Vossa Senhoria... Ele falou mandar para a CMA para... Então, Vossa Senhoria... o apoio logístico. Veja a contradição, senhor presidente. 15 segundos. O documento não foi encaminhado, então, ao Ministério da Saúde. Esse documento só chegou no Ministério da Saúde no dia 16 de janeiro. Vossa Excelência tem a contrafé desse documento enviado ao Ministério da Saúde antes dessa data? Porque disse que tinha enviado ao Ministério. Eu liguei para o ministro Pazuello, informei da situação e ele Vossa pediu Senhoria já para disse isso, está claro. Ligou no dia 7 e no dia 8 já teve a resposta efetiva do Ministério da Saúde. Qual a relação de Vossa Senhoria com a senhora Alessandra Campelo? A Alessandra é deputada, hoje está como secretária, eu sou primo dela. Como o senhor escolheu para ser seu secretário executivo na pasta da saúde? Foi Vossa Senhoria que o escolheu ou foi o governador que escolheu o teu secretário executivo? É o governador que escolhe. O secretário aleatoriamente? Não, o doutor Silvio Romano ele já fazia parte da estrutura da saúde. Ele era diretor de um hospital pronto-socorro João Lúcio. Na época, quando eu cheguei lá, ele já trabalhava nessa área. A senhoria teria negócios com o senhor Silvio Romano Júnior? Não tenho negócio hoje não tenho negócio nenhum com o Silvio. Trabalhei com o Silvio Romano na prefeitura, na prefeitura de Manaus, e em 2005 nós chegamos a trabalhar juntos numa empresa, mas fechou em 2009. E finaliza sobre empresas contratadas para atuar no governo e as empresas que são investigadas pela Polícia Federal se continuam atuando. Das empresas que foram apontadas pela Polícia Federal como integrantes de esquemas fraudulentos, essas empresas continuam operando e prestando serviço à Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas ou foram afastadas e substituídas? Agora, elas têm contratos em outras unidades de saúde que estão trabalhando até o momento que não tenham nenhum nexo causal em relação a outra unidade, no caso da Newton Lins. O senador Jorge Cajuru, de maneira firme, conclui. Se, em nome da sua palavra, em nome da sua família, durante todo esse tempo aqui hoje, da reunião da CPI, em nenhum momento o senhor mentiu? Eu falei a verdade em todos os meus pronunciamentos, senador. O senhor trupicou um pouquinho aí. Seja mais duro. Não, sim ou não? Sim, o senhor mentiu ou não? Em nenhum momento? Em nenhum momento eu menti, eu falei a verdade. Essa é a sua resposta? Sim, senhor. Perfeito. Eu termino assim, presidente Omar Aziz, dizendo que se eu fosse da Justiça do Amazonas, eu mandaria prender em definitivo o ex-secretário Marcellus e o governador Wilson Lima.